Ora, viva, muito boa noite, bem-vindo ao Noite Informativa, concretamente para análise. Os juristas Teodoro Watt e Teodato Unguana submeteram semana finda uma ação judicial contra o analista político Julião Cumbane por alegadas ameaças à sua integridade física. O pedido foi submetido à Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil. E para analisarmos este assunto, conto aqui com a presença do jurista Elísio de Souza e também do jurista Rodrigo Rocha, a quem desde já agradeço pela presença aqui no Noite Informativa. Começo por si, jurista Elísio de Souza. Que análise se pode fazer às duas cartas direcionadas à PGR, na quais estes dois juristas renomados queixam-se de ameaças, acima de tudo, da sua integridade física? Obrigado. Boa noite, Enia. Boa noite ao meu colega de painel, Dr. Rodrigo, e a todos os telespectadores da STV Notícias, e agradecer à STV Notícias pelo convite que me foi formulado. Bom, de facto, estamos aqui em sede de um caso quase que insólito, não é? Por vários motivos. Primeiro, porque tratam-se, portanto, de dois, como bem disse a Enia, renomados juristas. São pessoas pela qual têm autoridade não só moral como científica, né, nas áreas em que mais se evidenciam. E o fato deles terem, portanto, recorrido à figura da Procuradora-Geral da República para submeter as suas petições mostra, de facto, que há uma certa preocupação por parte deles em relação àquilo que foram as declarações feitas, né, pelo professor Cumbane, a quando dos seus pronunciamentos, não é? Quase que públicos, embora tenha sido em redes sociais, mas pronto, sabemos que as redes sociais são públicas. Ora, é preciso perceber primeiro, contextualizar esta questão antes mesmo de fazer uma análise puramente jurídica. Estamos a falar de uma situação em que, pelo calor daquilo que das emoções da pré-campanha e, portanto, daquilo que era a interpretação jurídica de certas decisões tomadas pela CNE, neste âmbito, portanto, haviam posições, não sei se ainda residem, mas ainda haviam posições divergentes de interpretação, da qual estes dois, portanto, juristas participaram nessa discussão pública de alguns preceitos e da qual, portanto, a CNE e o Conselho Constitucional já se pronunciaram, pelo menos em relação a alguns assuntos. Ora, há aqui, portanto, aquilo que é a indiciação por parte desses dois juristas, deste comentador, de terem sido eventualmente ameaçados. Ora bem, eu penso que essa questão da ameaça tem sempre que ver com o contexto, é preciso contextualizar. Mesmo se formos para a lei penal, apesar da lei penal determinar aquilo que é a tipificação e, portanto, as consequências jurídicas da prática do crime de ameaças, é preciso percebermos a definição concreta de ameaças. E, neste caso, me parece que, se houve ameaça, pelo menos não terá sido, eventualmente, contra estas duas figuras. Desculpa cortá-lo, Elísio de Souza. Teve acesso aos pronunciamentos do professor Julião Cumbane? Bom, não sei, o professor Julião Cumbane fez vários pronunciamentos e é típico dele fazer vários pronunciamentos diários. Tenho acompanhado estes e outros pronunciamentos e, portanto, há penso que é datado de meados de agosto, que foi o primeiro que desencadeou, portanto, muitos outros pronunciamentos. E nesses pronunciamentos, por aquilo que eu percebi, em algum momento, portanto, faz uma espécie de uma
uma presunção de uma situação que possa estar a ocorrer. E no outro momento imputa algum pensamento relativo a estes dois juristas. Mas só para nós, em algum momento, trazermos à tona a realidade, neste caso, dos fatos, eu vou pedir ao meu realizador, vou recuperar também o pivô no qual os juristas Teodoro Watt e Teodato Unguana submeteram semana finda uma ação judicial contra o analista político Julião Cumbano por alegadas ameaças à sua integridade física. O pedido, como já tínhamos dito, foi submetido à Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil. Tudo começa com 2 artigos de opinião e interpretação jurídica que Teodoro Watt e Teodato Unguana escreveram em torno do comunicado da CNE, divulgado a 21 de agosto último, que afastava as candidaturas de Venâncio Mondlane e a Ajudem, que tem como cabeça de lista Samora Machel Júnior, da corrida eleitoral. Os dois defendiam que houve uma espécie de exageros de interpretação nas decisões da CNE e que, em bom rigor, as 2 candidaturas deveriam ter outro destino que não fosse um afastamento. E foi também através de um artigo de opinião nas redes sociais que Julião Cumbano reagiu. Segundo Cumbano, as opiniões de Unguana e Watt são parte de uma campanha de conspiração para tomar o controle do Estado. Eis a razão por que os dois, Teodato e Teodoro, não ficarão descansados enquanto não conseguirem colocar Samora Machel Júnior Samito como edil da cidade de Maputo, para daí possivelmente o fazerem presidente da República de Moçambique, para serem eles e a Graça Machel a ditar quem tomará o controlo dos negócios do Estado moçambicano. E deixa um aviso. Se insistir demais, o qual parece estar a fazer, o Samito vai ser sacrificado penosa e precocemente, qual ocorreu com seu pai. Mais adiante, conclui. A Frelimo nunca admitiu que discentes ou pseudo-militantes das suas hostes ponham em causa as conquistas da Revolução e do povo. Não será agora que vai admitir tais atos sem consequências traumáticas para algumas famílias, incluindo a família Machel. Com base nestas ameaças, Teodato Unguana e Teodoro Watt pedem a intervenção da Procuradora-Geral da República. Porque tanto a alegada conspiração, bem como a suposta participação na mesma pelos 2 autores das opiniões jurídicas em causa, constituem tentativas de assassinato de caráter que no nosso país e em outras circunstâncias idênticas constituíram autênticos atos preparatórios da perpetração de hediondos homicídios. Tenho a honra de requerer a Vossa Excelência que, no âmbito do seu munus constitucional e legal, na prevenção e repressão da criminalidade, tome as diligências que julgar mais convenientes ao caso. Os pedidos já deram entrada no... Aí está então pedi para que recuperássemos a peça de reportagem, que era mesmo para trazermos os fatos aqui à tona. Há aqui ou não ameaça à integridade física destes 2 juristas? Parece que não. Ameaça tanto que tal. Se tivermos que interpretar ameaça tanto que tal, diríamos provavelmente, talvez por causa da linguagem que foi dirigida ao Samito. Mas quero-me parecer que houve depois uma réplica de posts que foram-se, portanto, por parte do próprio autor, a interpretar aquelas palavras de ter o mesmo destino que o pai e ser sacrificado, porque o grande problema é essa palavra de ser sacrificado como pai. E numa primeira fase contextualizava-se através daquilo que seria a morte que ocorreu com Samora, mas depois o autor veio explicar em postos subsequentes que não era sacrifício de morte, mas era um sacrifício político no sentido de ou ser, portanto, isolado politicamente ou então haver uma situação que pudesse ser desfavorável ao Samito, portanto, a Samora Machel Júnior, politicamente. Agora, em relação aos 2 professores ou aos 2 juristas, não vejo nenhuma palavra que configura ameaça, porque o que pode haver provavelmente ou possivelmente poderia ser difamação, porque está-se a imputar um fato
não é? Da qual eventualmente carece de provas, que é que esta pessoa está a tender a fazer isto ou fazer aquilo e mesmo fazendo isto está a cometer este ou aquele crime. Agora, é preciso olhar-se para estas questões, ver se de facto, primeiro, há ou não há infração criminal, porque parece-me, em certo modo, que o meio usado não me parece adequado. Uma carta dirigida à pessoa da Procuradora-Geral da República, penso que seria eventualmente excesso de zelo. Porque estamos a falar de questões, não digo que não são criminais, mas todo cidadão tem goza dos mesmos direitos e deveres, salvo exceções que a lei traz. Nada obsta que qualquer um, sentindo-se ofendido na sua honra, possa eventualmente recorrer à figura do próprio Procurador-Geral da República. Aliás, é por isso que a Procuradoria-Geral da República tem uma linha verde, da qual as pessoas podem fazer as denúncias diretas. Mas também, em casos normais, as questões são encaminhadas para fóruns muito mais, portanto, muito menos complexos, muito menos, portanto, burocráticos, e parece-me ser uma questão que tem mais que ver com política e uma questão muito mais interna a nível partidário. E quando é assim, penso que os primeiros caminhos que se devem observar, antes mesmo de submeter os casos à justiça, é, portanto, um debate interno partidário, de modo a poder-se, eventualmente, buscar soluções internas para depois levar o caso adiante. Claro que se pode, em algum momento, fazer uma analogia para aquilo que aconteceu com o professor Sistac, porque nós não temos boa memória daquilo que aconteceu, porque houve prenúncio, portanto, de alguma, portanto, deste tipo de situações, o prenúncio de algum mal sobre a figura do professor Sistac. Mas nós vamos ainda tocar nesse aspecto, Dr. Elísio. Antes mesmo, gostava de ouvir aqui do Rodrigo Rocha, no que podem resultar estas denúncias contra o analista político Julião Cumbano. Há possibilidade de abertura aqui de um processo? Bom, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui consigo e também com o meu amigo Elísio de Sousa. E cumprimentar os telespectadores. Bom, em primeiro lugar, há um imperativo de consciência que eu tenho, que é nunca comentar pessoas, comentar factos. Mas, se calhar, se me permitir, não é querer comentar pessoas, mas é contextualizar quem são estas três figuras. Porque eu acho que é importante também que o telespectador, se calhar o menos atento, perceba quem são estas três figuras. São três figuras ligadas ao partido que está no poder. E são três figuras que, uma delas tem sido crítico e defensor quando acha que deve ser. Uma outra figura que também tem tido alguma intervenção muito partidária, mas não tão crítico quanto a outra, e uma outra figura que tem sido sempre muito pró e defensor daquilo que são os ideais da Frelimo e do partido no poder, e que muitas vezes até quase que defende o partido de forma religiosa. Portanto, são três pessoas que têm um posicionamento interno do partido de alguma forma diferente, embora todos comungando de uma mesma convicção política, ideológica e política. Uma das pessoas é professora de Química e os outros dois são professores de Direito. Isto também tem muito a ver com esta questão. Isto para dizer o quê? Quem fez estas supostas ameaças, e vamos pôr assim em termos laicos, não em termos jurídicos, não é uma pessoa que domina o verbo tão bem como os juristas. Não é uma pessoa que tem tanta consciência, apesar de escrever muito e muitas vezes adjetivar e pôr muitos floreados nas palavras, mas não é uma pessoa que domina o sentido claro da palavra como uma pessoa talhada pelo um curso de Direito, pelo mestrado de Direito e, obviamente, pelos estudos mais profundos que chegam a um grau de professor, como é o caso dos dois juristas que aqui temos. Bom, pergunta-me se tem pernas para andar estes factos. Eu tenho que me cingir àquilo que aparece nas redes sociais. Eu não conheço o processo, nem tenho como conhecer, e se eu conhecesse também não poderia comentar de forma diferente do que aquilo que aqui faço. O pedido que é feito refere qualquer coisa do género: tenho a honra de requerer a Vossa Excelência, Senhora Procuradora,
no âmbito das suas funções, de defesa da Constituição, da lei, de prevenção e repressão do crime, que tome as diligências que considerar mais convenientes no caso. É este o pedido. Bom, quem se sente ameaçado não pode dizer, olha, estão aqui os factos, agora faça o que achar melhor. Tem que dizer, eu sinto-me ameaçado, quero proteção e quero proteção contra este facto. O que é que isto vem-me dizer? Quer as primeiras declarações que geraram esta reclamação, ou que geraram este posicionamento, quer como o próprio posicionamento, tem mais a ver, aí tenho que concordar com o meu amigo Elísio de Sousa, tem mais a ver com posicionamentos políticos dentro do próprio partido. E se calhar agora ir buscando aquela adjetivação que nós fizemos no início. É que uma pessoa defende o partido por tudo e por nada, uma das outras pessoas defende o partido, mas consegue ser um bocadinho crítica, e a outra pessoa é bastante, não digo isenta, mas nem ponderada, porque isso compete a cada um saber sobre si, mas é uma pessoa que tem sido assertiva, tem tocado com o dedo na ferida cada vez que é preciso, mesmo que isso vá contra o partido. Portanto, aqui o que nós estamos a ver são posicionamentos políticos e não tanto posicionamentos em termos de um real sentido de uma ameaça. Mas não podemos esquecer aqui sim de alguns outros fatos. Não podemos esquecer de factos, a meu ver, importantes. Por coincidência, acredito eu, quero acreditar eu acredito que no momento, ou bem próximo do momento da morte do professor Gil Sistac, houve um pronunciamento bastante semelhante por parte do professor Julião Cumbano. Portanto, agora irá-se especular. Isso por ter-se pronunciado quase de igual modo, não é? Na morte do professor Gil Sistac. Houve um parecer do professor Gil Sistac que dizia como é que devia ser feita a descentralização e tal, e houve um posicionamento do professor Julião nesse sentido. Bom, mais uma vez vamos ter que olhar para aquilo que são as figuras em causa. O professor João Cumbano, é uma pessoa com quem já tive prazer de fazer painéis, assim como também com outros juristas. O professor Teodoro Watt, que é uma pessoa que eu admiro muito, de maneira como escreve, de maneira como leciona. Nunca fui seu aluno, infelizmente, fiz o curso fora, mas é uma pessoa que também muito admiro. Mas olhando para o professor Julião Cumbano, ele é uma pessoa que tem-se muito em si daquelas suas convicções políticas. E se nós olharmos para aquilo que foram as convicções políticas do passado, se calhar no momento áureo da formação do professor Julião Cumbano, quem falasse mal da Freire Lima era uma blasfémia e tinha que ser atacado. Se calhar ainda no tempo do monopartidarismo. E o que é que acontece daqui? O que é que sai daqui? São resquícios desse período. São resquícios desse período onde se quer chamar a atenção pegando em coisas que podem assustar, porque antigamente a máquina da Freire Lima assustava para impor aquilo que era a sua visão dos factos. Lembro-me, por exemplo, quando eu estava na escola primária, na luta continua, que se dizia, é que se não fores bom aluno, ainda vais para Cuba. Tens de ser bom aluno cá, porque senão vais para Cuba. Ou seja, aquele susto que nós apanhávamos, ou vais limpar as casas de banho. E havia sempre aquele amedrontar que era típico da altura da Freire Lima, no momento do monopartidarismo. E aquilo que eu acho neste momento é que nós estamos a sentir esse resquício. Mais uma vez, olhando para a sua pergunta, se vai gerar caso criminal ou não, eu acredito que aqui não foi pedido dar espaço para mangas para a Sra. Procuradora fazer aquilo que achar que é pertinente, porque aquilo que diz é toma as diligências que julgar necessárias ao caso. Se a Procuradora-Geral da República tiver esta visão que eu tenho, em que isto é uma trica política, não vai fazer nada. Se achar que existem indícios que realmente podem justificar a preocupação legítima por parte das pessoas que estão ofendidas, aí ela não pode achar, ou não pode achar o que é mais conveniente, tem que atuar. Portanto, agora, depende muito da percepção com que a própria Procuradoria-Geral da República vai ficar quando olhar para este processo, quando analisar os factos todos, e provavelmente vai ter que convidar as partes para sentarem e para pedir um esclarecimento sobre estes ditos e não ditos. Pois muito bem, Elísio de Sousa, estamos numa fase um pouco tanto quanto delicada. Estamos a aproximar às eleições autárquicas, não é? De outubro.
E mesmo assim eu continuo a insistir. O fato do analista Julião Cumbano ter se pronunciado quase de igual modo antes mesmo da morte do professor Gil Sistac, não será bastante para acusá-lo de algo? Bom, se formos rigorosamente técnicos, de maneira alguma, porque... O que chama de sermos rigorosamente técnicos. Exato. É exatamente olhar para aquilo que a lei determina como indícios para a perpetração de um crime e, portanto, tomar medidas portanto, sancionatórias por via de uma investigação. Ora bem, é preciso perceber primeiro onde é que começa o processo que tecnicamente designa-se por iter criminis, que é o processo criminal. O iter criminis, na nossa lei, inicia com atos preparatórios. E os atos preparatórios só são punidos quando estão especialmente determinados na lei. E, mesmo estando, para qualquer caso, estando determinado na lei que isto é um ato preparatório, é preciso percebermos qual é a definição técnica de atos preparatórios. O ato preparatório tem que ser ato que vem depois do pensamento criminoso. É a chamada, tecnicamente chamada pela nuda cogitatio. A nuda cogitatio em Moçambique não é facto criminoso, o mero pensamento. Ninguém pode ser incriminado por pensamentos criminosos. Os pensamentos criminosos só podem ser computados como pecado, podem ser imorais. Houve ou não excesso ou exagero de excesso de linguagem? Exato, e estou aí por aí mesmo. Então... Já estamos a ter uma aula aqui. Pois, exato, obrigado. Mas é o seguinte, na verdade, eu penso que, e como bem, portanto, lembrou o Dr. Rocha, não devemos necessariamente comentar pessoas, mas por uma questão de esclarecimento, talvez importa referir aos factos, que é o seguinte. Penso que das passagens mais, portanto, não diria gritantes, mas a passagem que mais chama a atenção naquele post que estamos aqui a analisar é o fato de se ter dito que poderá ser sacrificado como foi sacrificado uma outra pessoa. Ora, a palavra sacrificar é uma palavra ambígua, não é? Portanto, não nos dá uma certeza de uma definição. Uma coisa é dizer, pode ser morto como foi morto seu pai. Isto é diferente. Agora, outra coisa é sacrificado. Segundo, é preciso perceber que o professor Cumbana não está a falar em nome de partido nenhum. Apesar de ser membro, portanto, um militante da Frelimo, em nenhum momento ele assumiu, e nem sequer a Frelimo também assumiu, que ele estivesse a falar em nome de partido. Logo, tem que ser descartada a hipótese de qualquer ligação desse género. E é preciso também perceber que, para que haja, portanto, uma ação contundente por parte do Ministério Público, que é o detentor da ação penal, é preciso que tenham factos concretos. Claro que há situações de, portanto, factos quase naquilo que é na quase execução, não é? Ou na pendência da execução. Mas isto não tem que ver com a mera expressão de alguma situação. Uma coisa é computar como ameaça. Sim, se tivermos computar como ameaça e interpretarmos a palavra sacrificar como matar, aí teria que ser necessariamente ameaça. Mas como? Portanto, por aquilo que eu li dos posts e da explicação feita pelo próprio autor, acabou, portanto, desmistificando este termo, explicando o contexto da palavra sacrifício. E a Procuradoria-Geral da República, na qualidade, mais uma vez digo, de detentor da ação penal, tem que se apegar a factos concretos. E o facto concreto, e porque a ação criminosa tem que ser vista de forma individual e não por presunção ou por indução, então, isto por causa das questões rigorosas da lei penal. E é preciso lembrar o seguinte, Maló, que no direito nós temos um princípio, é um princípio fundamental e muito respeitado, que é o princípio da mínima intervenção da ação penal.
Significa que a Procuradoria não deve se imiscuir em toda e qualquer relação social, desde que não seja, a não ser que seja de relevância criminal. E se de facto não se encontra até que, portanto, cometido qualquer crime, para mim a intervenção da Procuradoria-Geral da República seria uma intervenção, portanto, infeliz. É verdade que tem a Procuradoria-Geral da República a prerrogativa de pegar na informação, portanto, juntá-la num arquivo, não digo para arquivar, mas juntá-la, portanto, ou numa pasta em que vai compilando muito tipo de informação para que depois pegar toda aquela informação e transformar num processo criminal. Isto é de facto atendível. Pois muito bem, já temos mesmo pouco tempo, mas antes de fecharmos aqui a nossa análise ou terminarmos com a nossa análise, eu gostava de ouvir do Rodrigo Rocha o que sugere este silêncio da Frelimo em relação a este assunto, considerando que alguns membros já se distanciaram dos pronunciamentos do professor Julião Cumbano. Eu creio que a Frelimo, à altura de pré-campanha, vai se distanciar de qualquer um dos lados. Vai dizer, vocês são professores que se entendam, não é? Vai tentar empurrar com a barriga o mais que puder toda esta polémica. Por um lado, há que notar que, se olharmos em termos de estratégia eleitoral, há muitos seguidores nas redes sociais do professor João Cumbano, mas há pessoas também que acreditam muito, e uma camada intelectual que acredita muito no posicionamento dos outros dois juristas. E isto tem um capital que a Frelimo vai ter que apoiar, vai ter que manter. E por isso vai ter que se distanciar, vai querer ganhar o melhor dos dois mundos, ao fim e ao cabo, não é? Não é dizer que é impossível ficar com o melhor dos dois mundos, vai tentar ao máximo ganhar o melhor dos dois mundos. Porque não se pode distanciar nem de um nem do outro, vai perder bases de apoio, bases de seguimento. Mas a ter que fazer uma opção, e agora espero que esta palavra não vá seguir o mesmo significado que muita gente queira, a Frelimo iria sacrificar, digamos assim, apenas em termos de brincadeira, obviamente, a pessoa que aparece como agressor, não é? Como que cria a ofensa. Mas ainda assim, acredito que, em termos de apoio, simplesmente a Frelimo, e isso seria um posicionamento se calhar o mais ortodoxo nestas alturas, era o simples afastamento de todo o barulho. Estamos em período eleitoral, não se pode ligar a imagem de nenhum dos candidatos a esta guerra, e neste momento qualquer posicionamento que qualquer partido tenha, não falo apenas da Frelimo, falo de qualquer partido, que qualquer partido tenha sobre qualquer assunto polémico, pode criar algum ruído em algum momento? Vai criar anticorpos no momento das eleições. Isso é garantido. Portanto, em momento de eleições, os partidos têm que ficar muito calminhos, ser assertivos naquele ponto onde querem tocar, ir à ferida que querem tocar e deixarem-se de adjetivos, deixarem-se de rodeios e principalmente aquelas coisinhas que ficam aqui a pairar muito mal então contadas. Então este silêncio é correto? Este silêncio é estratégico, não é correto, é estratégico. Em termos de partido, tem que seguir uma estratégia e esta é a melhor estratégia, ficar caladinho e tentar passar pelos pingos da chuva. Pois muito bem, obrigada Elísio de Sousa, obrigada também ao Rodrigo Rocha por ter-nos ajudado então a entendermos um pouco deste assunto, que é então um assunto que é polémico, não é? Podemos assim dizer, está estampado nas redes sociais. Nós